Nós temos que aprender a viver em comunhão, em partilha. E viver em partilha significa que às vezes eu vou ter que ser tolerante e vou ter que ceder, vou ter que ser mais flexível. E isso é uma dança, que hoje sou eu que cedo, amanhã é o outro. E quando nós aprendemos e vibramos nesta premissa, não é? na reciprocidade, para mim eu não consigo entender negócio, relações humanas sem a reciprocidade, estamos sempre a ganhar. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio do podcast Marcas que Mudam o Mundo. Se chegaste agora aqui e ainda não ouviste os episódios anteriores, eu partilho contigo que estas marcas que mudam o mundo são pessoas que estão aqui neste mundo com a intenção de viver de forma consciente, autêntica. São pessoas que trabalham no seu desenvolvimento pessoal, que colocam quem são naquilo que fazem e que criam uma vida de dentro para fora, ocupando o seu lugar como co-criadores. Se já ouviste os episódios anteriores, portanto vais gostar de saber que tenho mais uma convidada muito especial. Se não ouviste, convido-te a ouvires. A convidada deste 4º episódio é também uma mulher. Eu acabei por, nesta primeira temporada de 6 episódios, convidar mulheres, sendo que em cada episódio falamos de homens, de pessoas, porque as marcas que mudam o mundo são pessoas, são marcas pessoais. E a convidada de hoje é alguém que me inspira profundamente. É alguém que celebra o aniversário o mesmo dia que eu e que a Beyoncé. Temos isto em comum com a rainha Beyoncé. É uma mulher que é uma líder. E quando digo que é uma líder, é líder de si própria e é líder de pessoas. É uma pessoa que trabalha de uma forma muito humana. É uma mulher que concilia a simplicidade da natureza com o luxo que existe à nossa volta para ser desfrutado. É uma mulher que se cultiva diariamente e é uma mulher que tem muitas dimensões, e eu tenho o prazer de vos apresentar a convidada de hoje, Ana Gomes. Uau! Bem-vinda! Obrigada! Que lindas palavras. Muito, muito grata por estar aqui. Obrigada de coração. Obrigada. Olha, eu começo, a pergunta de início é sempre igual, que é: quem é a marca pessoal Ana Gomes nesta fase da tua vida? Bom, eu já fui tanta coisa, eu sou tanta coisa. Mas vou só pegar numa coisa que tu disseste agora, que eu lidero-me, e eu acho que esse é o meu maior desafio hoje, que é liderar-me, justamente pelas várias Anas que ao longo da minha vida eu tenho conhecido, tenho tido a oportunidade de me conectar, e eu de facto, eu acredito que nós não nos esgotamos num só ser ou num só fazer. Então eu não te consigo dizer quem é que eu sou, porque eu sou tanta coisa. Eu sou muito intensa. Muito intensa naquilo que eu faço, muito intensa nas minhas relações, e eu acho que essa é uma característica que sempre me acompanhou e que de alguma forma contribuiu e fez a diferença em todos esses estados e todos esses momentos ao longo da minha vida. Uau! Muito bonito. Então, olha, eu concordo, porque sentes essa tua dizer que isso passa para quem te acompanha, para quem te segue, não é? Tu tens a tua página no Instagram, que é Woman. Agora eu mudei, agora é Ana Gomes _WAF e depois Women Empowered by Forever. Exatamente. Assim é mais fácil de pesquisar. É mais fácil, exatamente. E continuamos a ser uma comunidade. Tão bom. E essa intensidade passa nos teus vídeos, nos teus textos, nas tuas fotos, no trabalho que tu desenvolves. Então, lá está, este alinhamento, que é uma coisa que eu falo muito no trabalho da marca pessoal, e que é... coerência, não é? Coerência, e que é quando eu falo de alinhamento, é ir à essência, não é? Nós não podemos alinhar se não formos ao corte de quem somos. Claro. Tudo começa com a raiz, não é? Com a base. Então vou pegar no que disseste e vou aqui ler isto. Foi hoje de manhã, antes de vir para cá, não estava nada planeado, mas olhei para este livro e pensei, vou mesmo levar. Augusto Cury. Este senhor tem estado presente neste podcast sempre no final, e não vou fazer spoiler porque ainda não ouviste os episódios, mas vou só dizer, vou ler esta passagem deste livro maravilhoso, que é Seja Líder de Si Próprio. Está lá em casa, não fui eu que o comprei, é do meu companheiro. E o Augusto diz o seguinte: se compararmos a mente humana com um belíssimo teatro onde se encontra a maioria das pessoas, no palco a dirigir ou a representar a peça, ou na plateia como espectador passivo dos conflitos, perdas e dramas que têm lugar. E você, onde se encontra? No palco ou na plateia? Ser ator principal no palco da vida não significa não falhar ou não sofrer. Significa fazer e refazer a sua própria história pessoal, reconhecer os seus erros e aprender a gerir os seus pensamentos e emoções. Total.
Totalmente de acordo. Eu achei, isto tem tanto a ver contigo. Total. Eu sabia que nós vamos falar de liderança, porque contigo é inevitável. Sim. E eu tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente o ano passado, num evento organizado em que tu foste anfitriã e organizaste aqui em Lisboa. E eu sei que ela é uma pessoa que nos inspira. Exatamente. Foi assim, para mim foi um sonho concretizado, vou-te dizer mesmo. E acredito para muita gente, não é? Sim, sim. Portanto, pegando nestas palavras do Augusto, a liderança, sabes que neste meu trabalho, nos últimos 6 anos, trabalhar diariamente com pessoas, como mentora de marca pessoal, eu vejo muitas vezes as pessoas recusarem a liderança. E o que as pessoas não percebem é que quando recusam a liderança, estão-se a recusar a si. Porque há muito esta ideia de que a liderança é algo autoritário, que é algo que tem a ver com o mundo corporate, o mundo empresarial, algo distante. Não é? Todos nós somos líderes de nós próprios, não é? É aqui que começa a liderança, não é? Sim. E o primeiro desafio é realmente nos liderarmos. E quando aprendemos e quando tomamos essa consciência de que a liderança está em nós, não está no outro, tudo se torna mais fácil, sobretudo quando gerimos equipas, quando estamos à frente de negócios. Esse é um trabalho que vem de dentro para fora. De eu ter começado por dizer que esse é o meu maior desafio. Sim. Acho que hoje e sempre, mas hoje com uma tomada de consciência muito maior, que é o meu maior desafio é liderar-me. É de facto um desafio eu ter as rédeas da minha vida, eu ter consciência das minhas escolhas, eu de facto saber para onde é que eu vou, para onde é que eu quero ir, com respeito por aquilo que eu sou e com respeito pelas pessoas que estão à minha volta. E esse é um desafio de qualquer pessoa. Sim. E naturalmente de um líder que a função do líder de facto é inspirar e provocar essa mudança e fazer com que as pessoas de facto também cresçam, evoluam, se desenvolvam, não é? No fundo vejam num líder alguém em que acrescenta, que inspira. Eu acho que para mim um líder tem que ser uma pessoa visionária e inspiradora. Sim, que dá o exemplo. Que dá o exemplo, sem dúvida. Que dá a direção. Que dá a direção, porque em relação à liderança pessoal, eu acho que é um papel que está para todos assumirmos, não é? Essa autorresponsabilidade. Acho que não nos podemos esquecer, não é? Há muito aqui uma educação, uma programação, não é? Nós somos muito educados para que o outro nos diga para onde é que vamos, o que é que está certo, o que é que está errado. Isto é tão profundo que eu posso dizer que eu trabalho com pessoas na faixa de 30, 40, mais novas, às vezes mais velhas, e às vezes em exercícios as pessoas dizem muitas vezes eu não sei se era isto que estavas à espera. À espera da validação, eu digo sempre, não, aqui não há certo nem errado, há a tua verdade, são exercícios de desenvolvimento pessoal, portanto, exercícios escritos, portanto, e há muito ainda este receio, que está lá dentro ainda, das pessoas mostrarem. Sim, exatamente como elas será são. que isto tu esperavas, será que era isto que... E a validação de que nós somos formatados para as notas, para a competição, não é? E tudo isso distancia-nos um pouco da nossa liderança porque fomos programados para competir com o outro e não para sermos melhores, para trabalharmos a nossa evolução pessoal. E começamos isso desde pequeninos, não é? Sim. Com a atenção na relação com os pais, não é? Sem dúvida. O nosso primeiro desafio é chamar a atenção dos pais. Sim. Apelar o amor e o afeto e começamos nesse preciso momento a adulterar a nossa essência. Sim. A fazer birras, a fazer coisas que de facto se calhar não queremos fazer, mas porque eu preciso chamar a atenção da minha mãe e do meu pai e eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. E o amor, o querer chamar o amor. E desde pequeninos, portanto, nós de facto somos desde muito cedo desafiados a fugir do nosso centro. E é fundamental nós recuperarmos esse poder, não é? Sim, esse poder. Porque viajar para dentro e de facto assumirmos quem nós somos é de um poder e de uma, sei lá, é enorme. Eu costumo dizer que é a maior viagem que nós podemos fazer. Total, a maior e a mais bonita. Eu adoro viajar, é das coisas que sabes que eu mais gosto de fazer, passo a vida no ar. Sim. Mas viajar para dentro é assim, não tenho palavras, é maravilhoso. Tu estás nesse lugar da vida e eu vou querer voltar um bocadinho lá atrás, aqui também estou à descoberta, porque obviamente já sei umas coisas sobre ti, mas quero descobrir-te também aqui nesta partilha, nesta conversa. Como é que era a Ana lá atrás, pequenina? Já tinhas essa intensidade que tu falas, esse lado buscador de quereres mergulhar em ti? Notas quando olhas para trás vezes? Eu sempre fui muito curiosa. Sim. Muito, de todas as áreas, sobretudo nesta área espiritual. Eu lembro-me de ser criança, de ser miúda, e a minha mãe também tinha alguma curiosidade sobre espiritismo, e na altura havia as videntes e as cartomantes, e a minha mãe adorava esse tipo de coisas, esse universo. E lembro-me de ser muito garota e de irmos de comboio para, acho que não era Viseu, era
era uma cidade a norte, para irmos uma cartomante. Uau! Então eu acabei por crescer a ouvir e a experienciar e a ter acesso a coisas que normalmente os miúdos nessa época não tinham acesso. E eu acho que isso foi também aguçando mais a minha curiosidade e instigando mais a minha vontade de explorar. Mas houve ali um período da minha vida em que eu me zanguei com o mundo, não é? Zanguei-me com Deus, zanguei-me com o universo, whatever, aquilo que queiram chamar. Foi quando eu perdi os meus pais. Quando eu perdi a minha mãe aos 20 e perdi o meu pai aos 21, que é disso, what? O que é que eu fiz de mal à vida? Porquê que isto me está a acontecer? E houve ali quase um blackout, uma porta que eu fechei a esse lado mais místico, mais oculto, e me distanciei, se calhar também para a minha proteção, não é? Claro. Porque senti essa necessidade de, se calhar, de viver o meu luto à minha maneira, de criar o meu espaço, de começar a olhar para a vida de uma outra forma. Mas sempre fui muito curiosa, muito intensa. Eu sou uma mulher muito intensa. Aliás, a minha intensidade trouxe-me alguns dissabores ao longo da minha vida, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para conviver todos os dias com pessoas muito intensas. Sim. É demasiado intenso. É receber toda aquela energia, sim, aquela vontade, aquela porque ansiedade. As pessoas são diferentes, as pessoas já não são como tu, não é? E nós somos, isso é a beleza de sermos todos diferentes. Sim. Ou seja, tu achas que ao longo dos anos também aprendiste a gerir, total, a equilibrar. A equilibrar e a guardar para mim algumas coisas. Sim. Não é? Porque eu depois sou tipo um furacão, que é, eu gosto, toda a gente tem que gostar, porque se eu gosto, isto é maravilhoso, só podes gostar, não é? Sim. E tu sentes um bocadinho até com a nossa relação, tudo aquilo que eu gosto, eu digo, tens que experimentar, sim, tu tens ainda que vir. Antes de começarmos a gravar, estavas a dizer, já estava, não é? Isto sou eu, no meu expoente máximo e na minha essência, porque se eu acredito que aquilo me faz bem, eu acredito que aquilo vai fazer bem a toda a gente, não é? Claro. Cada um obviamente vai absorver a experiência da sua forma, mas eu acho que vale a pena ter essa experiência, ter esse contacto, seja com o que for. E isso ao longo da minha vida trouxe-me assim alguns dissabores, sobretudo nas relações, nos namorados, porque sentia de alguma maneira que isso assustava, que isso afastava. E eu fui aprendendo primeiro a tomar consciência dessa minha característica, não é? Porque é aquele estado da competência em que eu não sei que não sei, não é? Eu não sabia que era uma mulher intensa e que isso de facto era uma coisa que incomodava e que nós vivemos em sociedade e que temos que aprender a gerir. E deixa-me só fazer um parênteses, e é em Portugal. Eu acho que é importante fazer essa, não é? Porque em Portugal, eu também, como tu, já viajei muito pelo mundo, já vivi fora de Portugal, e em Portugal há muito, quando sai da caixa, quando há muito nas vistas, quando é mais intenso, usar a tua expressão, é logo assim de franzir o nariz, não é? Não é? As pessoas assusta, é o que estavas a dizer, porque uma pessoa intensa é uma pessoa que é livre na sua, não é? Uma pessoa que expressa no seu fazer, sim. E não te esqueças que para alguém que não é livre, sim. Isso provoca é um trigger. Ativa. Eu venho de meus pais, para tu teres uma ideia, o meu pai era aquele pai que as meninas não saem à noite. As meninas são para estar em casa. A maior preocupação do meu pai era que eu engravidasse. E eu perguntava, mas porquê? Não é? Mas porquê? Mas porquê que pensas uma coisa assim? Mas onde é que tu foste buscar essa ideia? Sim. Mas porquê que as meninas não podem sair à noite? E o meu pai dizia, porque sim. Porque eu quero. Porque sou eu que mando. Então, eu desde muito jovem fui ali confrontada com uma autoridade e que é uma coisa que eu ainda hoje tenho, que me desafia, não é? Porque me remete à minha infância e me ativa aqui uma série de memórias, e são os triggers, e que eu hoje em dia tenho muita dificuldade de alguém que me diz assim, porque não? Mas porque não? Porque não? Porque eu não quero? Porque não é assim? Tenho muita dificuldade em lidar com isso, mas hoje lá está, muito mais consciente, porque vou automaticamente à minha infância e ao meu pai. Então, mas para dizer o quê? Uma infância muito conservadora, o ser muito expressiva, o ser muito criativa, o estar a essa tal intensidade era uma coisa que eu de alguma maneira era castrada em casa. Era tipo, calma-te lá, tu és uma menina. As meninas não sobem às árvores, as meninas não correm. Isso é coisa de rapaz. As meninas é para estar sentadas e para bonitinhas. O meu pai ainda era dessa geração, ainda pensava assim. Então aquilo era um contrassenso com a minha natureza, porque eu não me identificava. Tu querias ir, não é? Eu não me identificava naquela liderança de pai. Sim. E é interessante nós percebermos isso. E enquanto crianças nós não temos esse poder, essa autoridade de questionar, não é?
Hoje em dia eu acho que as coisas estão a mudar. A parentalidade está a evoluir noutra direção. Eu hoje em dia, não é, tenho uma criança na minha vida e aliás, tu também, 4. Exato, somos boadrastas as duas, temos também isso em comum as duas, não é? Não somos mães biológicas e eu vejo o Vicente e eu faço muita cura através do Vicente. Imagino que tu também faças através, não é? 2 meninas e 2 meninos. Pois, imagino. Com 4 é um bocado difícil não fazer. Mas há uma parte em que fica tão feliz por poder proporcionar uma infância, olha, tão, sei lá, tão humana, tão em que ele é visto, em que ele é tão confiante, mas é uma confiança que é da autenticidade e que eu sei que isso vai influenciar muito o adulto que ele vai ser. Completamente. Então, eu olho para as crianças e penso isso mesmo. Que estes vão ser os adultos e nós adultos temos essa responsabilidade gigante de lhes entregar essas ferramentas para que eles possam ser uns adultos mais conscientes e saudáveis e equilibrados. Para teres uma ideia, fui a um evento networking não há muito tempo e descobri um casal delicioso brasileiro que tem um projeto que se chama Oficina das Emoções. Uau. Passo já aqui a publicidade porque eles são incríveis. E eles trabalham com crianças até aos 12 anos, dos 6 aos 12. E o que é que eles fazem? Ajudam as crianças a identificar as emoções e a trabalhar as suas emoções nessa faixa etária e fazem um trabalho absolutamente genial com os miúdos. Então tem aulas todas as semanas por Zoom e eu achei... A Ana, não é? Tipo, eu no meio do evento, eu vou inscrever os meus enteados já. Na hora. E diz-me assim, a sério, os dois. Uau. E eu cheguei, mandei uma mensagem ao meu marido, disse, olha, eu descobri não sei o que, nós vamos ter que inscrever o Diana e o João. Disse, calma, mas não é melhor primeiro falar com eles? Pois, talvez. Ou seja, essa tua coisa foi logo ir, foi logo... Percebes? Ou seja, aquela claro. A minha ansiedade e a minha ansiedade no bom sentido, ou seja, aquela força, aquela intensidade. Eu acho que é força, eu acho que é isso, porque, e depois tu és muito visual, não é? Nós, para quem tem PNL vai-me perceber, não é? Nós todos temos um sistema preferencial, eu sou sinestésica visual, não é? O teu olho, é impossível não perceber que tu és visual, tu és muito visual. E eu acho que é isso, é depois ir percebendo, não perdendo a tua autenticidade, não é? Mas ir equilibrando e doseando e tu própria, porque às tantas depois pode ser, é o que tu dizes, as relações, não é? Como é que isso afeta? Eu vou voltar um bocadinho atrás, porque isto há tantos caminhos que nós podíamos ir aqui, que é a questão do momento em que tu dizes que tu perdeste essa ligação com a tua dimensão espiritual, com esse lado que em criança te foi sendo mostrado pela tua mãe, que te ia fascinando, não é? Estavas a falar, eu tenho isso da minha avó, eu lembro da minha avó fazer as mesinhas, sabes, no Alentejo, com água e com azeite, fazer... Igual. A mesma coisa. Limpar, não é? O rezo. Sim, o rezo. Então eu venho tenho essa ancestralidade também das bruxinhas, vamos dizer assim, com essas curas, essas medicinas que eram as medicinas daquele tempo e que isso se foi perdendo. Eu esta semana estive em aula de consciência sistémica com a Maria João Henriques, que foi a convidada do episódio anterior, e uma colega minha dizia uma coisa interessante que eu nunca tinha refletido, que é quando houve o êxodo rural, não é? Como aconteceu com a minha família, que as pessoas que vieram do campo para a cidade... ao virem em busca de melhores condições, no caso dos meus pais, que eram os dois primogénitos, houve um distanciamento da natureza e houve quase uma perda, sabes, da conexão. E agora nós estamos a sentir, eu sinto muito, eu cada vez vou ao Alentejo, as minhas raízes estão todas lá, para teres uma noção, a minha família é toda alentejana, eu somos os únicos que nascemos na região de Lisboa, então é impossível, porque a minha ancestralidade está lá, eu vou lá, sinto mais em casa do que na margem sul, que é onde eu nasci, raízes, completamente. Claro. Então, isto para ligar com o que estavas a dizer, portanto, essa tua conexão com a espiritualidade que estava lá, essa curiosidade, e depois... aos 20 que tu tiveste esse momento de vida que imagino, obviamente num espaço de tempo tão curto, estamos a falar das duas pessoas que são os pilares, não é? Da tua vida, não consigo imaginar, só perdi o meu pai e foi muito duro, mas honestamente não consigo imaginar, não é? É impossível. Quando é que começa o caminho de tu retornares essa tua dimensão? Demorou tempo? Demorou mais de uma década. Uau! Mais de uma década. Eu claramente aos 20 anos assumi um papel. Eu sinto hoje, olho para trás e sinto que durante 10 anos eu representei alguém que eu precisava que fosse vista como uma pessoa de coragem, alguém que eu precisava que fosse validada como uma líder, porque eu comecei a assumir responsabilidades muito jovem. Os teus pais tinham um negócio, e eu assumi esse negócio. Aliás, comecei a trabalhar aos 17, mas só com a morte da minha mãe é que eu comecei a estar mais presente no negócio, e depois com a morte do meu pai a seguir. Então eu fiquei... Não tiveste hipótese, não é? Não tive como dizer que não. E filha única, és filha única. Filha única.
eu senti claramente que eu tive que encontrar esse personagem para poder passar uma mensagem que se calhar não era aquela que eu queria passar, mas era aquela que me dava estabilidade, que era boa para o negócio, para as minhas relações profissionais, para eu sentir e para eu exigir o respeito, que, como deves imaginar, aos 20 anos, aos 21, claro, a liderar de 40 e tal pessoas, ainda por cima numa situação em que a maior parte eram médicos, ou seja, eu precisava de ter esse lugar de respeito, não é? Claro. E sempre consegui, que é incrível, e eu hoje olho para trás com muita humildade, mas com muito amor, e porque foi muita dor também. Claro. E olho para o meu caminho e penso assim, uau, tu conseguiste mesmo, e hoje em dia é engraçado que eu consigo ser a pessoa mais informal e mais próxima, mas consigo ao mesmo tempo criar esse formalismo e esse distanciamento, ou seja, sabes, quase brincar. Sim, entre uma dança, que é quando é preciso impor um limite, eu sei impor esse limite, e eu não preciso dizer qual é o meu limite, porque a pessoa percebe qual é o meu limite. Deixas bem claro. Deixo muito claro, e às vezes basta só pela minha expressão, sabes? Pela minha presença, pela minha atitude. O teu não verbal. O meu não verbal. E da mesma forma que, se for preciso, eu estou descalça, do mais informal, a falar com a pessoa. E isso foi uma coisa, não sei se isso se aprende, se treina, não sei explicar. Eu sei que em mim, acho que foi algo que eu fui construindo, mas eu sinto que foi de alguma forma inato. Eu fui descobrindo fui-me descobrindo. São partes de ti, sim, não é? Que tu foste explorando e que tu foste percebendo como é que elas podiam ligar umas com as outras. E quando eu comecei nesta área do desenvolvimento humano e a fazer formação em PNL, enfim, em coaching, comecei a dar nome a coisas que eu já fazia de uma forma inata. Também. E eu pensava assim, mas eu já faço isto há tantos anos. Mas isto é uma coisa que eu já faço desde miúda. E é muito interessante isso, que é, ok, isto afinal é uma técnica. Afinal tem um nome. Isto tem um nome. Percebo-te também. E foi aqui que começa o meu encantamento outra vez, e a minha vontade de, espera lá, então se calhar eu tenho que começar aqui a descobrir, até para eu me encontrar, até para eu perceber quem é que eu sou, posicionar, não é? Para me posicionar ou para me reposicionar. E começa aqui esta minha vontade de começar a conhecer e a explorar este lado, esta dimensão novamente espiritual, sim, porque estavas muito na mente. Está muito no racional, muito no mental, sim, por conta da minha vida, não é? Claro. E sim, comecei a sentir esse apelo, mas foi uma coisa muito gradual, muito orgânica. A determinada altura, honestamente, eu não me revia na minha liderança dessa época, e sentia que eu precisava de ligar o botão, sabes? Tipo, eu tenho que ligar o botão, eu tenho que me encontrar, aliás, quem é que sou eu? Ainda mais do que isso. Começaste logo por aí, não é? Quem sou eu? E depois, como eu cortei a minha relação, coloquei o meu pai e a minha mãe numa caixinha aos 20 anos e aos 21, as nossas memórias e as nossas raízes estão na nossa infância. Claro. E eu, até começar a fazer esse trabalho, eu não tinha memórias nenhumas de infância. Eu fechei totalmente esse capítulo. E não tendo memórias de infância, não me lembrando sequer de brincar com o meu pai, de brincar com a minha mãe, de passar tempo com eles juntos, será? Não me lembrava de nada, zero, não tinha memórias nenhumas. Eu dizia, mas como é que é possível eu não ter memórias? E isso ao mesmo tempo dava-me um desenraizamento, um distanciamento de quem eu sou, sem ter consciência de que a falta de memórias, ou eu não ter essa consciência, ou de não conseguir ir lá atrás, que de alguma forma está tudo ligado. E tem sido um caminho, tem sido um grande desafio. Hoje posso dizer que tenho memórias, que já me lembro de muita coisa da minha infância, que eu fui abrindo aos pouquinhos. Hoje também sei porque é que não me lembrava de muita coisa. Porque muitas das minhas memórias são de facto muito duras, de muita dureza. Eu adoro os meus pais, acho que eles fizeram o melhor que sabiam. Claro. Mas foi uma infância dura, uma infância, eu costumo dizer que o maior exemplo que eu tenho do meu pai e da minha mãe é de facto o trabalho, porque a nível de amor e de afeto não tem essa referência, houve essa ausência, total essa falta. Sim. E isso reflete-se imenso depois, eu sinto que se refletia e ainda hoje, se calhar de alguma maneira, na relação com os meus enteados. O meu enteado disse-me uma vez uma coisa que eu comentei há pouco tempo com alguém que já não me recordo. Acho que foi a primeira vez que eu comentei, é a segunda. A determinada altura, já há uns anos, o meu enteado mais velho
vira-se para mim à mesa e diz-me assim: mas olha lá, mas será possível que tu foste uma criança que nunca teve tempo para brincar, nem que nunca brincou? É que tu és sempre tão chata, tão séria, estás sempre a querer as coisas todas tão arrumadinhas, e é a comida, e é a roupa, e é... E eu... Oh, pá, ele disse-me aquilo à mesa e, sabes, foi mesmo tipo... Sim, foi lá direto mesmo carregar no... E eu pensei assim, uau. E nessa, já foi há alguns anos, e aí eu tive a tomada de consciência clara, que é, nós só podemos dar aquilo que vibra em nós, que é uma frase que eu uso muito, eu só posso oferecer aquilo que vibra em mim. Sim. Se a minha criança nunca brincou, se a minha criança foi a criança que tinha rigidez, que tinha falta de amor, que não podia subir às árvores, porque para subir às árvores quem subia eram os rapazes, não eram as meninas, o que é que eu posso oferecer a 4 crianças? Se eu não sei, tiveste que ir à procura. Se eu não sei ser diferente. Ou seja, tiveste que ir à procura de ti, da tua criança, de fazer. E esse foi o meu maior. Os meus enteados foram o meu maior estímulo também nesse caminho. Eles nessa são mestres busca. autênticos, não são? As crianças. Porque temos mesmo que olhar para dentro para poder oferecer de facto algo mais. E para sermos livres, a Maria, a convidada anterior, ela falava na consciência e no amor. Ela diz que não pode ser só consciência, nem pode ser só amor. É unir a consciência com o amor. Eu acho que ao ouvir-te é isso, não é? É a consciência de que tinhas que... Foi a tomada de consciência, e é a autoconsciência que é a porta para tanta coisa na nossa vida. Porque é isso também que nos traz liberdade, porque tu eras refém de algo que tu própria estavas a alimentar, lá está, porque em diferentes fases na vida, e obviamente o que tu passaste foi traumático, não é? Vamos dizer, é traumático, não é? Perder o pai e a mãe num espaço de tempo tão curto, já é perder, não é? Num espaço de tempo tão curto, e com tudo o que estava associado, não é? Teres que assumir, não te foi dada hipótese, é o que tu dizes, não tiveste como. Não. E isso está-me a remeter para esta questão que é, estamos aqui a falar de marca pessoal, estamos a falar de evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, e das nossas diferentes versões. Começámos assim a nossa conversa, não é? Quem eras agora? E há aqui este caminho, não sentes, de honrar as Anas. Porque todas aquelas Anas trouxeram-te aqui. É esta mulher que eu hoje em dia reconheço, e que eu, o ano passado te enviei uma mensagem pelo Instagram, eu pensei, eu quero conhecer esta mulher, isto foi mesmo assim, e tu tão generosa, porque tu, deixa-me dizer isto, tu és mesmo generosa, tens mesmo um coração muito bonito. Obrigada. Mesmo. E eu mandei aquela mensagem, tu, sim, bora combinar, tipo, foi logo, bora combinar, assim, tipo, super acessível, super generosa, e tu és essa pessoa, não é? Então, para seres essa pessoa que estava aí, mas que foste recuperando, não é? Tu tiveste que passar pelas outras versões para agora estar nesta, como dissemos, desta dança. Mas tu sabes, a vida tem sido tão generosa comigo, mesmo. Eu sou tão grata à vida. A vida tem-me oferecido tanto, tanto, que o mínimo que eu posso fazer é devolver. Não é? É ser generosa com os outros, é ser generosa com quem me procura, mesmo com quem não me conhece. Sim. Esse é um apelo que eu sinto, e faço de um lugar muito autêntico, de um lugar muito verdadeiro. Não faço porque quero conhecer mais pessoas, ou porque não faço. Mas isso sente-se, Ana? Porque eu sinto esse apelo. É contribuição. Eu sinto que é. Aliás, eu venho de um pequeno almoço agora, comentei isso contigo, de 12 mulheres empreendedoras. É um encontro que totalmente pro bono. No sentido de passar justamente essa minha experiência de sei lá, eu gostava a determinada altura da minha vida, eu disse isso, não sei se disse isto neste pequeno almoço ou no outro, mas aos 20 anos eu gostava de ter tido uma Ana na minha vida que me dissesse assim, olha, vai correr tudo bem, tem fé, nunca percas a tua fé, mesmo quando tu duvidas, acredita que vai correr tudo bem, porque a única forma que nós temos de levar a nossa vida é de facto com essa fé, com a crença de que o melhor está sempre para vir. Sim. E eu sinto que são palavras que são uma simplicidade e ao mesmo tempo um vazio, não é? Que parece que não significa nada e significa tudo. Que ecoam e ressoam em nós de uma maneira que eu adorava que alguém me tivesse dito isso aos meus 20 anos. Então tu hoje ocupas o papel que tu gostarias... Que eu gostaria de ter tido nessa idade. Isso é tão bonito. E de poder dizer às mulheres que está tudo bem. Se queres montar o teu negócio, força, vai. Sim. Olha, não te esqueças é que vais ter que passar por isto, vais sentir dor, vais ter dificuldade, vais ter noites em que tu não vais dormir, vais vibrar em momentos de escassez. Lembra-te o que é que tu podes fazer para contrariar isso. Ou seja, poder passar a minha experiência, a minha jornada, que já são... Quantos anos? Eu ia te perguntar isso. Eu tenho 46, portanto desde os 17 que comecei a trabalhar. Exato. Mas a trabalhar a trabalhar a sério há 26. Uau.
São muitos anos. Muitos anos. É mais tempo da tua vida a trabalhar. É mais. Do que a brincar. Do que a brincar. Mas tu hoje em dia, é tão giro, começavas esta conversa e estavas a falar e agora ao partilhares a tua história, aqui muitas coisas que eu também não sabia, essa tua criança vibra, eu sinto a tua criança. A minha criança está mais acordada do que nunca, não está, como nunca teve. Tipo, o teu sorriso, o teu brilho no olho, estás mesmo numa fase de eu estou na melhor fase da minha vida. Acho que já devo ter dito isto várias vezes ao longo da minha vida. Sim. Que essa é a maravilha da vida, não é? Que é muito, muito alinhado com aquilo que eu digo sempre. Sim. O melhor está sempre a vir. Então, se o melhor está sempre a vir, este é o melhor momento da minha vida. Esta é a melhor fase da minha vida, porque a próxima vai ser melhor ainda do que esta. Sim. Total coerência. E às vezes eu apanho-me na minha própria coerência, que eu acho isso maravilhoso. Sim, que eu acho lindo, não é? Que é um momento em que nós alcançamos na vida em que há de facto um alinhamento, há de facto... Estamos unidas na nossa essência, na nossa verdade, não é? Alinhadas com a nossa essência, com a nossa verdade. E eu sinto-me às vezes a apanhar-me na minha própria coerência. E eu passo a vida a dizer isto. Acredita que o melhor está sempre a vir. Está sempre a vir. O melhor, e é um provérbio indiano que eu aprendi na Índia. O melhor está sempre a vir. Nós acreditamos, menina, que o melhor está sempre a vir. E desde esse dia que eu ouvi aquele indiano a dizer-me isso, eu comecei a replicar isso em tudo e em todos. É um mantra que fica, não é? Foi um mantra que eu assumi. E é uma programação, vamos só aqui, para quem nos está a ver e a ouvir, que nós temos estas técnicas da PNL que a mim... Mas sabes que é inconsciente? Quando eu trago estes conceitos para a minha vida, só depois é que percebes que eu racionalizo e digo, não, mas isto, calma, esta é uma ferramenta de PNL. Completamente. Okay, faz todo sentido aquilo que eu estou a fazer. Portanto... Completamente. Estavas a falar um bocado e a ressignificação, o reenquadramento, eu quando aprendi assim, mas que eu faço isto? Exato, estavas a dizer assim, eu faço isto desde que eu me conheço, que eu acho que temos isso em comum, não sei se tem a ver com o nosso signo, se tem a ver, pronto, simplesmente por sermos como somos, não é? Somos as duas virginianas, que é um signo também conhecido por ser trabalhador, eu acho que sim, acho que sou perfeccionista, eu não conheço por acaso nenhum virginiano que não tenha trabalhador, e conheço vários, trabalhador, resiliente, otimista, acho que isso são muito, obviamente que as pessoas são diferentes e não vamos estar a generalizar, mas acho que são assim transversais. É uma característica forte. Também sinto que sim. E agir, porque eu sinto que isto estás a falar de alicerces, de coisas que nos sustentam, e as pessoas muitas vezes, e no meu trabalho como deves imaginar, e tu também, com as tuas equipas, com os teus consultores, eu com os meus clientes, com os meus alunos, é tão fácil as pessoas, porque acontece um acontecimento externo e as pessoas desanimam e vão abaixo, e estão muitas vezes a dar força àquilo que é o ambiente externo e aquilo que acontece, esquecendo-se que elas têm o poder de influenciar através da forma como pensam, como se sentem, não é? E é isso que é PNL, é isso que é física quântica, todas estas áreas agora de conhecimento que estão acessíveis para todos. Para toda a gente, não há desculpas, não é? Vão ao YouTube, vão assistir aulas gratuitas, sim, masterclasses, enfim, tantas pessoas a partilhar ferramentas. Basta só despertar essa curiosidade. Esta conversa, portanto, bebam, portanto, quem não é despertar, mas é isso, um bocado aqui como também diz o nosso Augusto Cury, não é? Que é o sermos líderes nós próprios, assumir essa autorresponsabilidade, que é uma tecla que eu estou a batalhar, autorresponsabilidade de sermos realmente responsáveis, assumirmos o nosso lugar, não estar à espera, ninguém te vai salvar, não vai ser aquele emprego, não vai ser aquele cliente, eu só vou poder descansar quando eu tiver aquela faturação, eu só vou poder, não é? Eu só vou, aproveita o que tu tens agora. Exato, não é? E tu falas muito nessa questão do presente, há bocado estava a dizer, estou a viver a melhor fase sempre. Minha vida, e chegar a esse sítio de plena consciência, Ana, de que é estar aqui, e tu tens muitos sonhos, certamente, e tens certeza, é impossível não teres. Se me perguntas assim, tu queres mais para a tua vida? Eu quero muito mais, mas esta é a melhor fase da minha vida. E isso é uma conquista, não é? Estar nesse sítio. E é um empoderamento, é uma... É power, é só o que eu te posso dizer. É empowerment, é o que tu fazes, é empoderar as mulheres, é esse... Tal e qual. Olha, tu és mesmo uma força feminina e para mim, obviamente, tu inspiras muito. Tu estás nisto há 26 anos, eu estou há 6, portanto sou mesmo uma bebê no mundo dos negócios e eu acho que nós precisamos mesmo de mais exemplos de mulheres que estão nos negócios, na vida em geral, mas nos negócios, porque nós não crescemos, há 20 anos não havia estes exemplos como há hoje em dia, não é? Tu e tantas mulheres que felizmente cada vez mais, que são exemplos de liderança humanizada. Consciente, não é? Consciente, que é isso que é este podcast celebra isso, são as marcas, e volto a dizer, tu és um exemplo disso, não tem a ver com negócios, porque eu sinto que muitas vezes marca pessoal, as pessoas vão para os negócios, malta, todos temos marca pessoal, eu digo, não disse hoje, mas vou dizer outra vez, somos 8 bilhões de pessoas no mundo,
Todos temos marca pessoal. E eu sinto que isto é uma mensagem do presente e do futuro, não é? As pessoas começarem a perceber que a forma como somos, as nossas características, a personalidade, os talentos, a história pessoal, tudo isso, os nossos valores, mensagem, não é? Isso ajuda-nos a perceber em diferentes fases da vida. A tua mensagem mudou ao longo da tua vida. A minha mensagem mudou. Eu agora estou aqui numa fase agora também de expansão da minha mensagem. E este podcast é exemplo disso. E é ir percebendo quem somos em cada momento da vida, mas assumir essa responsabilidade, não é? Não estar a culpar o pai ou a mãe, ou achar o que aconteceu, o evento de vida, ou o companheiro, ou aquela situação, ou o chefe, whatever, é do tipo, ok, como é que eu me posso posicionar, isto está a acontecer, como é que eu vou dar resposta a isto num sítio de verticalidade, que é uma palavra que eu amo. Também eu. Porque para mim, lembra-me, sabes, as rainhas, que eu acho que todos nós temos uma rainha, os homens têm reis, A mim lembram umas árvores. Sabes? A força, sim, a força das raízes, e ao mesmo tempo como a árvore consegue ser subtil e como ela... Sim, mas sabe o seu lugar. Mas sabe qual é o seu lugar. E até as árvores andam, porque há árvores na Amazónia que caminham e mudam de sítio. Uau! Portanto, nada tem que ser permanente na nossa vida. Não, nem aliás, para a sempre. lei da impermanência. Isso é uma das leis da consciência sistémica, como sabes, que é a lei da impermanência, que é, hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Eu gosto de olhar para a energia, isto é energia. Total. Esta mesa, Total. Isto é energia, esta mesa, está provado pela física quântica, esta mesa está em movimento. É uma ilusão óptica achar que ela está. Portanto, mesmo sítio. Tudo é energia. Sim. E é interessante perceber, olhar para a natureza e observar o tanto que a natureza nos ensina, não é? O tanto. E nós somos natureza. Sim. Parece que ouviste já o episódio anterior, mas não ouviste, que ele ainda não saiu. Eu dizia à Maria Gujão Henriques no episódio anterior, falámos inevitavelmente disto, não é? Como sabes, ela é uma professora espiritual e é uma das minhas professoras espirituais, consciência sistémica e xamanismo e constelações familiares, e eu dizia-lhe que emocionei-me quando disse, acho que não vou mencionar agora, que é pela primeira vez na vida eu sinto-me alinhada com as estações do ano. Eu estou mesmo na minha primavera. No inverno, eu estava mesmo no inverno, a sentir, a olhar para a natureza e a ver-me na natureza e a perceber que eu sou natureza. É exatamente o que estavas a dizer. E isso é uma conquista incrível. Isso é fruto de autoconhecimento, é de um trabalho e há uma paz que se instala, que era o que estavas a falar, que é essa força que vem, porque há uma paz, porque nós sabemos que não somos nada fora de nós. E quando sabemos que não dependemos, o nosso não depende do que fazemos, não depende da profissão, não depende do dinheiro, dos bens materiais, tu és a pessoa que pode criar tudo isso. E que bom que é que nós podemos desfrutar, não é? E tu és uma pessoa que desfruta muito e eu adoro essa tua alegria de viver, onde tu tão depressa estás descalça na selva e estás imersa na selva e de repente estás a tirar uma pós-graduação de luxo e estás a visitar imóveis. Mas sabes que eu acho que a vida é isso e é isso que me fascina, essa dualidade. Nós somos duais, não é? Vivemos numa dimensão de dualidade e isso cada vez mais é isso que eu sinto, é esse apelo que eu sinto de poder andar nessa linha, de poder ir ao mais simples, como eu faço, por exemplo, as minhas imersões na selva, em que eu fico sem telefone, numa cabana, desligada de tudo, não levo shampoo, não levo sabonete, não gel de banho, perfume, sou eu. Aliás, a última impressão que eu tive, descobri o meu próprio cheiro. E tive 2 dias que eu disse, isto será bom ou será mau? Não é? Será que eu gosto ou será que não gosto? Exatamente como na vida, não é? O desconhecido para nós às vezes representa... nós não sabemos muito bem qualificar o desconhecido. Às vezes nós não conseguimos dizer, será que eu gosto ou será que eu não gosto? Eu não sei bem se gosto. Eu vou um bocadinho mais atrás. Eu acho que, no geral, as pessoas têm medo do desconhecido. Normalmente. Eu adoro o desconhecido. Eu sou faminta por desconhecido. Tu és curiosa, portanto, muito. É tipo... Eu gosto de navegar no desconhecido. E essa questão do meu cheiro, eu tive ali 2 dias numa luta, que era... Eu cheirava e mas será que eu gosto? Não, isto parece que é bom, mas ao mesmo tempo, qual foi a conclusão? Ao final, adorei o meu cheiro. Ao final eu já completamente rendida e a sentir, é o meu cheiro, que eu nunca tinha tido a oportunidade de sentir. Incrível. E provavelmente, se calhar, a maior parte das pessoas que nos estão aqui a ouvir, com os desodorizantes e com os perfumes e enfim, com os banhos, nós perdíamos esse cheiro. E nós na selva tomamos banho de plantas. Nós não usamos nada, tomamos banho no rio e o nosso cheiro vai mudando ao longo dos dias. São 12 dias na selva. A partir do 3º, 4º dia, com a toma dos banhos no rio, o nosso cheiro, nós vamos libertando toxinas, no fundo tudo aquilo que nós comemos e bebemos, e esses cheiros vão vindo cada vez mais intensos, até que há um momento em que é o nosso cheiro, é o nosso suor, e é uma descoberta absolutamente incrível.
Digo-te, foi das coisas mais intensas que eu já tive, agora mais recente. Sim, ainda está muito vivo, não é? Muito vivo. Isso e o Vision Quest que eu fiz o ano passado, que foram os 4 dias na montanha, sem água juntas, e sem comida. Logo após este ano vou fazer 7. Uau! Exato, foram quantos dias? Foi 4. E foi queres explicar assim, para quem nos está a ouvir e a ver? É um ritual xamânico, que são 3 anos. O primeiro ano são 4 dias, o segundo são 7 e o terceiro são 14, se não estou em erro. Eu fiz o ano passado na Serra da Estrela, em que nós vamos para... somos semeados, plantados no meio da natureza, em que levamos apenas um saco de cama e não temos qualquer estímulo do exterior. Não temos telefone, não temos livros, forma de sequer de escrever ou de ler, sem comida e sem água. E eu tive a experiência mais incrível na minha vida, que foi beber o meu próprio xixi. Porque houve um momento ali ao terceiro dia, eu estava junto a uma cascata e eu só ouvia água. Então aquilo era, como é que é possível? Eu estou cheia de sede, a água está ali e eu não posso sair daqui porque nós não podíamos, temos um perímetro para estar e não podemos sair por uma questão de segurança, não é? E eu lembro-me mas eu estou desesperada, e na altura a Sátia tinha dito, não, se vocês estiverem com muita vontade e sentirem essa necessidade de beber líquido, vocês podem beber a vossa própria urina. Portanto, ok. Já estávamos com essa e confesse-te, não é? Que entre nós, que ninguém nos ouve. Exato. Ninguém nos ouve. Tem a ver. Que eu pensei assim, quando ela disse, beber urina? Isso é possível, beber urina? O teu pensamento foi que nojo, que horror, ou tipo... Não, foi experimentar. Foi curiosidade. Uau. E eu pensei, eu quero experimentar isso, não posso sair de lá sem beber a minha própria urina. Eu já não sei. Eu não sei se eu teria tido essa reação. Se eu não fui sugestionada pelo meu próprio organismo em ter mais cedo, se calhar... mecanismo, se calhar, de... Não é? Ter um estímulo de... Não, eu tenho que arranjar aqui uma forma de eu ter vontade de beber a minha própria urina. Mas digo-te, foi horrível. Não quero repetir. Já está feito. É daquelas coisas que eu não quero. Check. Não quero. Uau. Mas são momentos em que nos tiram totalmente da nossa zona de conforto. Sim. E eu acredito mesmo que nós crescemos e evoluímos quando nos desafiamos e quando saímos fora da zona de conforto. Sim. O crescimento não está... Eu ia dizer isso, eu acho que não é... Eu não gosto muito daqueles generalismos, daquelas verdades absolutas, mas há coisas que são. Não é? Nós estamos aqui agora, isso é uma verdade absoluta, não é? E eu acho que sim, eu acho que é quando estás no conforto, quando estás no quentinho, quando está tudo bem. Agora vou estar aí para o frio, para quê, não é? E sabes que eu acho que é que nós nos descobrimos. No meu trabalho eu falo muito, os meus clientes, eu estou sempre a desafiá-los, que é esse o meu trabalho, naturalmente. Essa é uma das minhas artes, expandi-los, e eu digo isso, eu estou a expandir a vossa zona de conforto. Eu digo pela positiva, não é? Expandir a vossa zona de conforto, porque e depois é giro, as pessoas vão expandindo e vão ficando cada vez, mais empoderadas, mais donas de si, mais líderes de si. E com vontade de fazer mais e de ir mais porque longe. Percebem que são capazes. Claro. Porque o medo está em, mas será que eu sou capaz? É uma crença. É dúvida, claro, é tudo mental. Claro. É o que falamos no início, não é? E nós não somos, é tão bonito, sabes o que me apaixona no trabalho de desenvolvimento pessoal? Eu comecei há 7 anos, foi, lá está, a passagem do meu pai, eu acho que isto é sempre, ou doenças, ou passagem do pai, normalmente é ou dos pais, ou de alguém próximo, não é? Momentos de vida que nos fazem parar para fazer as perguntas importantes, Ana. Eu acho que é aquelas perguntas, não é? Eu vivia no centro de Lisboa, vida corporate, super, sabes? Tudo direitinho, não é? Aquela coisinha. Mas depois, quando eu parei para fazer as perguntas do se sou feliz, se estou alinhada, se é isto que eu quero, se para a minha vida, foi tipo, não estou alinhada, não é nada disto. E depois isso são os portais para, não é? Eu aos 37 anos eu voltei para a casa da minha mãe. O que é preciso ter uma humildade. Tu achas que eu aos 30, já depois de ter vivido na Inglaterra, morar sozinha, uma vida completamente independente, sempre a dona de mim, do meu dinheiro, da minha vida, mas sabes que eu não senti... É isso, humildade, porque eu sabia que se eu queria algo diferente na minha vida, eu ia ter que fazer diferente, eu ia ter que largar o conforto de um ordenado fixo. Isto depois, cada pessoa tem a sua história, isto é a minha, claro. Não é? Isto não é de um ponto de vista, é uma partilha, não é? Isto que estamos aqui a fazer partilhar histórias, que as pessoas às vezes olham tipo de fora, tipo, foi fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil, normalmente nunca é fácil. E as pessoas olham só para a pontinha do iceberg, que ela tem imenso sucesso, ela tem uma vida tão boa, porque ela viaja tanto. E o resto? Eu convido-te a ver o que está para baixo. Exato. Porque é uma longa jornada. E eu vou pegar no que estás a dizer. Nós em off, há pouco antes de começarmos aqui, já estávamos a ir as duas, porque fazer isto, adoramos falar e já íamos. E falámos sobre esta questão do empreendedorismo. Eu vou também fazer uma ponte para a vida, não é? Tudo o que queremos, às vezes os sonhos, tanta coisa que queremos materializar.
é de facto um processo, não é? É uma caminhada, é um passo a passo para chegarmos. Eu estou no meu 6º ano, não é? À data de hoje, estamos em 2023, e estou no meu 6º ano de negócio. Há pouco dizia-te em off que sinto que estou a começar, porque eu vou-me descobrindo como empreendedora à medida que me vou conhecendo também no meu desenvolvimento pessoal, na minha vida, nas experiências, na evolução, a maturidade também, e então há também uma tranquilidade de saber que está tudo certo, de que não se constrói sem ser assim, não é? Tu trabalhas com casas, com pessoas, com pessoas. As casas são só, é o vosso recurso, não é? De troca, digamos assim, é o que está no meio entre vocês e entre aquilo que vocês fazem e os vossos clientes. E de facto uma casa constrói-se pelos alicerces e depois é tijolo a tijolo, e não é? Tal como as empresas, exatamente, tal como as relações, tal como os casamentos. Sim. Eu brinco muitas vezes com as minhas mulheres, que eu digo-lhes assim: gerir uma empresa é como gerir um casamento, é igual que gerir uma relação. Pena que eu só tenha percebido isso ao terceiro, mas vamos sempre a tempo. E quando eu percebi que gerir a minha empresa era precisamente, tinha exatamente os mesmos desafios que gerir a relação com o meu marido, tudo ficou muito mais fácil. Uau. Porque nós, quando chegamos a casa, nós temos uma tendência de despir-nos dessa responsabilidade que temos lá fora. Acontece é que no momento em que nós entramos, passamos a ter outra responsabilidade e não nos podemos demitir dessa responsabilidade. E se nós, para atingir um objetivo financeiro, para um objetivo na carreira, se nós nos esforçamos tanto, por que razão é que eu não me vou esforçar para ter uma relação saudável e equilibrada com o meu marido, com os meus enteados? Não é? Por que razão eu não vou estar disponível para investir e para estudar e para aprender a ser uma melhor pessoa, ser uma melhor mulher, ser uma melhor mãe-drasta? Por que razão é que isso não vai acontecer? E aquilo que eu sinto, sobretudo algumas mulheres com quem eu tenho a oportunidade de estar próxima, é que há essa demissão desse papel. Ou seja, tens que me aceitar como eu sou, queres, não queres, então segues a tua vida. E nós não fazemos isso nas nossas carreiras, nós não fazemos isso nas nossas empresas, não é? Porque se assim o fizéssemos, as empresas, nós fecharíamos o nosso negócio e não teríamos ninguém para trabalhar connosco. Há que aprender a ser tolerante, há que aprender de facto a saber viver em sociedade, em comunidade, não é? Nós não estamos isolados, não somos ermitas, não estamos aqui me, myself and I, isso não existe. Nós temos que aprender a viver em comunhão, em partilha. E viver em partilha significa que às vezes eu vou ter que ser tolerante e vou ter que ceder, eu vou ter que ser mais flexível. E isso é uma dança, que hoje sou eu que cedo, amanhã é o outro. E quando nós aprendemos e vibramos nesta premissa, não é? na reciprocidade, para mim eu não consigo entender negócio, relações humanas sem a reciprocidade, estamos sempre a ganhar. Não há como. Não há como. Então, para mim isso é lifestyle, não é? Já não é um mantra, é lifestyle. Ou seja, já não consigo pensar a vida de outra forma se não dessa. Sim, concordo contigo. Total, como tu dizes. Mesmo, porque o nosso desenvolvimento pessoal, esta visão sistémica, não é, que eu trabalho na marca pessoal, que é quando nós nos estamos a elevar, elevamos os sistemas à nossa volta. E tudo começa em nós. Então, voltamos àquele pressuposto que não é, nós não fomos educados para cuidar de nós, para nos valorizarmos, para termos tempo para nós, é sempre o dar, não é? E se nós não damos à pessoa que é, lá está o ator principal, a pessoa que faz tudo o resto, não é? Existir, porque não é, a tua relação é uma escolha, a tua empresa é uma escolha, portanto tu és o centro de tudo isso, não é? Mesmo comigo, não é? Nas nossas relações, aliás, qualquer pessoa aqui, não é? Os nossos produtores, todas as pessoas que nos estão a ouvir, essas pessoas estão no centro da sua vida, então se estão no centro, só isso diz tudo. Se estamos no centro é por algum motivo. Então temos que ocupar o nosso lugar. Assumir o nosso palco, não é? Exato. Isso é uma das leis das constelações e que eu trouxe para o trabalho de marca pessoal sistémica, não é? Que é a ordem, que é o direito a pertencer e o equilíbrio entre dar e receber, que é a tal reciprocidade que tu falavas. Portanto, e a pertença é que eu muito trabalho na minha empresa. Sem dúvida, e se nós seguíssemos essas 3 leis da ordem, se cada pessoa ocupasse o seu lugar, se cada pessoa percebesse que tem o direito a pertencer, portanto que não tem que estar a fazer menos do que aquilo que é, não é? Tantas pessoas que se encolhem, tantas pessoas que estão à espera que sejam validadas. Olha, estás a dizer uma coisa que eu tenho que citar esta frase, que eu tenho um amigo que se divorciou há relativamente pouco tempo e se apaixonou por uma grande amiga minha, tipo uma irmã de uma outra vida. E nesta fase em que ele se divorciou e se apaixonou, ele teve uma frase que me disse que eu nunca mais me vou esquecer. E eu perguntei-lhe, mas estás consciente da tua separação? É mesmo isso que tu queres?
não é mesmo isso, por uma razão, Ana, eu estou farto de encolher para caber. E ele disse-me aquilo, sabes, eu pensei, tipo, uau, bem, que frase, Arthur. Sim, que power. Que power. Eu não quero, eu quero ter a oportunidade de vibrar e até me estou a arrepiar também eu. Sabe, tu tens que ouvir este podcast, Arthur. Sim, mesmo. E ele disse-me isso e eu pensei assim, uau, é preciso ter coragem. É preciso ter muita coragem para uma pessoa chegar a uma altura da vida, ele tem 50 anos, para chegar e dizer assim, eu não quero encolher mais para caber. Está uma fase linda da vida, 50. Olha, nós estamos a caminhar para lá. Uau. Eu vou fazer 45. E este é o exemplo. Sim. É o exemplo que nós devemos procurar. Este é o exemplo que nós devemos focar a nossa atenção. E estás agora a tocar noutro ponto, que é os exemplos que procuramos, as pessoas que escolhemos para nos inspirarem. Esta é uma das grandes missões deste podcast, é trazer, porque é uma curadoria aqui, são 6 convidados na primeira temporada, eu espero que sim, que hajam mais temporadas, mas para mim foi um desafio, eu senti a responsabilidade, a leveza também, porque eu tenho tantas pessoas lindas da minha vida, trazer pessoas que realmente são fontes de inspiração pelos seus caminhos, pelas suas histórias, pelo trabalho que fazem em si e depois por se trabalharem assim aquilo que dão aos outros, percebem que não são aquilo que fazem, é sobre colocarem quem são naquilo que fazem. Exatamente. Isso é a grande magia da vida. Total. Eu nunca me vou esquecer. Total. A primeira convidada é exatamente como tu, passou o episódio, eu tenho ali o Martim a dizer que sim, a Teresa total, com sotaque do Porto, ok? Mas depois vais ouvir para a semana, quando lançarmos, e é isso, acho que vai ficar aqui, total, vai ficar no hashtag do a palavra. Total, sim, porque é muito bonito perceber que há exemplos que nós não, eu digo sempre às pessoas, quando tu vês alguém que não concordas, aquilo está-te a mostrar que tu não és assim, que aquilo não são os teus valores, então vê que informação é que te está a trazer, não é? Porque a tendência é apontar o dedo, é criticar, isso não está a fazer nada por ti, julgar. Mas quando nós fazemos isso com o outro é porque estamos a fazer em nós. Então não é o outro, sim, somos nós. Nós somos os autênticos capatados da nossa... Sim, eu não vou dizer o que é que eu senti depois de ter visto a gravação do primeiro episódio. Ouvi o áudio, adorei, do primeiro episódio. Quando fui ver, já comentei isto com o Hugo e com o Martim. Aliás, comenta com o Hugo. E eu vi o primeiro episódio e depois já vi 2 vezes, é só críticas e não sei o quê, fizeste assim, não sei o quê. Então a nossa mente, isto para dizer que eu e toda a gente, ok? Nós não há aqui iluminados. Todos temos as nossas... há coisas que eu vou ver aquelas coisas que mais ninguém vê. Sim, é? só óbvio, tu. Só eu só e vou estar ali. E sabes, e depois dizia lá em casa ao Carlos, dizia ao Carlos, olha, isto é mesmo um mega ato de empoderamento e de autenticidade do tipo I don't care, porque é sobre a minha verdade, é sobre eu fazer, isto não é sobre mim, isto não é sobre eu estar assim ou assado ou perfeição. Até porque a perfeição não existe, não é? E para nós virgianas assumir uma coisa dessas Ai, Ana, que caminho vais falar sobre isso? Não, eu desafiante. sinto-me muito livre em relação a isso. Pronto, e lá está. Mas foi tão giro, porque já estou nesse trabalho de autoconsciência, de me observar, e era quase eu a ver a minha conversa interna da minha mente. E assim, uau, olha como tu consegues ser, olha os pormenores onde tu estás a ir. E a Carla antigamente teria ficado refém daquilo. E agora foi de género. E se calhar impedia-te a que tu agisses, não é? Completamente. Paralisava-te. Até porque vai haver pessoas que vão ver e que vão reparar nessas coisas. Não vai ser toda a gente, não vai ser a maioria, mas há pessoas que quem quiser pôr a lente da crítica vai ver essas coisas. Porque sempre, como tu sabes, não é? Aquela pessoa que às vezes está a dizer, olha, tens ali um erro, não sei o quê. Aquelas pessoas que, sabes, quando te vêm dizer aquilo, e nós temos logo, aquela pessoa é super insegura e está a fazer aquilo, é projetar o mundo dela e está tudo bem. Porque não estamos a tirar para a perfeição. Então, a perfeição não existe. É uma ilusão, é uma ilusão. Impede-nos de crescermos. Totalmente. É tu que é que eu sou total? Eu digo totalmente. Estou a brincar. Mas sim, e eu acho que é isso. Sim, olha, é uma grande liberdade que eu sinto na mulher que tu és agora. E tão feliz tu estás nesse teu... Que bom que é eu poder te inspirar, que bom que é eu poder tocar. Claro que Aliás, a minha intenção no início deste podcast, que nós formalizámos aqui uma intenção as duas, foi justamente isso, que as minhas palavras pudessem tocar nos corações de quem nos ouve. Porque aquilo que eu falo vem mesmo de dentro, é mesmo sentido, é a minha verdade. E que eu sou uma obcecada pela coerência e sou uma mulher, volto a dizer, muito intensa. Então eu sinto que passar essa minha verdade com alma, não é? Com alma portuguesa aqui, não é? Muito a vibrar assim. É quase como uma missão de vida. Eu acho que o exemplo é transformador, o exemplo é catalisador, e se de alguma forma um exemplo puder ajudar, e eu sei que ajuda, eu tenho isso todos os dias, o universo me mostra a quantidade de mulheres que eu ajudo, a diferença que isso faz na vida delas, e para mim é
a lei da reciprocidade a trabalhar assim ao seu expoente máximo. E é isso que de facto me aquece o coração e aquece a minha alma. Que bonito, Ana, que bonito. Quase que podíamos terminar assim. Quase. A autenticidade, que é de facto... que é aquilo que as marcas procuram, não é? A autenticidade. E que eu sinto que é também a minha bandeira, eu nunca me vou cansar, acho que até ao fim vou estar, não é? É sobre sermos autênticos, não no sentido de estarmos sempre nesse lugar, mas de trabalharmos todos os dias de forma consciente, que vai haver dias em que não vamos conseguir, mas a autenticidade começa connosco. Quando sermos verdadeiros, olha... vou fazer isto porque é que eu estou a fazer, qual a minha intenção, qual é a minha, não é, eu estou a fazer isto para quê, é para mim, é para os outros, é sempre um diálogo interno, não é? A autenticidade eu sinto que não é uma coisa a dizer assim, já está, já cheguei lá, é todos os dias, é com a consciência, não é? Às vezes vamos cair naquela, eu vou dizer esparrela, não é? Daquela coisa que já aprendemos e daquele padrão e vamos repetir, mas depois... Antigamente, se calhar, continuamos a repetir e agora paramos e dizemos, não, espera, já percebi, já observei, então vamos corrigir, vamos fazer diferente. Mas não é fácil nós sermos autênticas, até porque claro, o nosso dia-a-dia, no trabalho, na relação com as pessoas, eu acho que a maior parte toda a gente mente, não é? Nós máscaras, Ana. As máscaras, nós mentimos a nós próprios e temos essa necessidade de mentir aos outros. Às vezes até de uma forma mais consciente, outras vezes de uma forma inconsciente. Sim. E aquilo que eu sinto desde que encontrei a minha comunidade nesta área mais espiritual, foi que eu encontrei um grupo de pessoas em que eu sinto que pertenço lá e consigo ser verdadeira, autêntica em todos os momentos do meu dia, em todo o tempo que eu lá permaneço. E isso é libertador. E é isso que eu convido também a quem nos está aqui a ouvir, encontrar a sua comunidade. Não tem que ser no xamanismo, pode ser na igreja católica, pode ser whatever, onde for, pode ser na natureza, pode ser com um grupo de amigos, o que seja, mas encontrarem aquele grupo de pessoas que lhes permite serem verdadeiras, vibrarem na autenticidade, porque isso é libertador. Isso é empoderador. Empoderador não existe. Sim. Empoderador. Eu agora agora com minhas idas ao Brasil, exato, eu já trago palavras do Brasil que eu pergunto, ok, será que isto existe aqui? Mas pronto, é empoderamento. É, sem dúvida. E eu sinto, para mim é libertador e é uma paz que cada vez que eu vou a um retiro, cada vez que eu estou 2 dias ou 3 dias imersa nessa comunidade, para mim é tipo, meu Deus, estou em casa. Eu percebo tão bem. É um voltar a casa. É um voltar a casa. É voltar a casa. E nós precisamos disso, porque nós, na essência, não é? Isto, a pirâmide do Maslow explica isto, não é? Nós temos uma necessidade de pertença, de reconhecimento, de amor, e isto vai além da nossa família. Aliás, é muitas vezes na família que encontramos ali os grandes desafios, como dizíamos há pouco no início, as primeiras experiências do que é do pertencer, receber e dar amor. Às vezes eu crescia, senti que não pertencia, como tu também. Pronto, então temos também isso, não é? Então, claro que isso é uma coisa que chega a um ponto. Só um parênteses, estás a falar disso e só para enquadrar aqui a minha infância. Eu passei a minha adolescência toda a não querer ser filha do meu pai e da minha mãe. Uau, olha, isso eu não sabia. Uau. Eu tive essa consciência num retiro, não há muito tempo, que foi... Eu não queria ser filha daqueles pais. Uau, ou seja, aqueles pais não... Como é que é possível? Sabes, quando tu não te identificas minimamente com aquelas pessoas, que é porque é que eles são meus pais? E isto é... Obviamente que quando falamos aqui de sentimento de pertença, foi muito duro passar a minha adolescência. Eu sonhava, imagina, que se calhar eu sou adotada. Ai, Ana, juro-te. Mas olha, mas eu também, isso não vale. Tipo, a sério? A minha mãe, sério, juro-te, eu cheguei a andar à procura de papéis que me dissessem. Eu era criança, eu lembro de percorrer as gavetas do quarto dos meus pais à procura. A minha mãe no outro dia disse-me, imagina, a minha mãe tem 72 anos, ela disse-me, e ela até disse aquilo um bocadinho assim, quase como, não sei se devia dizer isto, ela disse, eu sentia, quando eu era bebê, ela disse, parecia que tu nos odiavas. Que horror, sério. Porque eu não queria, eu rejeitava, não queria afeto, compreendes, em bebê. Portanto, hoje em dia eu já percebo, já fiz um trabalho sistémico, já fiz o meu projeto de sentido, claro, gestação, claro que era ela, eu disse, olha, mas era eu ou eras tu? E depois comecei-lhe a explicar, não é? E foi uma série de coisas que aconteceram, não é? E que eu senti, percepcionei de uma maneira, enquanto bebê, aliás, estava a ser, não é? Num processo de gestação. E depois quando nós nascemos, não é no dia em que nascemos que começa a nossa história. Não, a nossa história é antes. Bem lá para trás, como eu e tu sabemos, não é? Pelo trabalho que fazemos, tu com a Sátia, eu com a Maria João Henriques, depois é isto, é encontrarmos os nossos mentores, é encontrarmos as pessoas que nos guiam, que nos orientam.
E eu gosto, a Sátia, vamos também aqui honrar a Sátia, não é? Total. A Maria, pronto, já honramos também. Sátia, a minha mentora. Aliás, a Sátia... que mudou a minha vida. Uau, sim, mesmo. Eu também, sim. Eu costumo dizer à Maria que não há dinheiro no mundo, sabes, que eu lhe possa pagar para nem retribuir. Amor suficiente também, que possa dúvida. Retribuir. Tanta gratidão, tanto amor. Mesmo, a expansão que elas nos dão. E realmente eu acho que é isso, é depois nos irmos libertando dessas narrativas e depois ir percebendo. Hoje em dia, eu adulta, não é? E a minha mãe disse-me isso no outro dia, e eu lembro de ser criança e procurar os papéis e como era latada, porque eu não senti, eles eram todos diferentes fisicamente, ao pequeninos até o meu irmão, todos eles tinham sido louros em crianças, e depois tu vais buscar, a mente vai buscar aquelas histórias todas. Eu era a única cabelo preto, com os olhos rasgados, tipo os olhos esverdeados. Estás à procura das desculpas, claro, não é? Dos pretextos. Tudo, a mente vai buscar igual, tudo. Eu também pensava igual. E cheguei à escola, não era a Carla, era a chinesa, portanto, se eu já não sentia que era em casa, imagina, chegas aos 6 anos à escola primária, então tem sido toda uma vida, não é? Eu com a minha história, tu com a tua, mas para chegarmos hoje aqui, nesta década linda que eu acho que são os 40, que é uma época de grande resgate, assim, de autenticidade, de empoderamento, olha, todos os temas que temos aqui, de liderança, descoberta. E eu acho que é isto, temos isto em comum, esta liberdade de estarmos aqui a sermos quem somos, que é o que está a acontecer nesta conversa, nesta partilha. Para mim não é uma entrevista. No dia eu ouvi alguém dizer, eu não faço entrevistas, eu também sinto que não faço entrevistas, é uma conversa de alma, foi isso que intencionámos aqui no início. E sem dúvida que o teu trabalho seja com, já agora aqui falar dos teus outros projetos, porque lá está, uma marca pessoal que muda o mundo, não é só uma marca pessoal que é empreendedora, não é? Tu tens a comunidade também, os consultores imobiliários pela Ucrânia, aliás foi um dos motivos durante a pandemia pelos quais eu também me conectei contigo, eu fui acompanhando o teu trabalho também, através também por causa da Sátia, que ela também estava muito envolvida. E justamente o Cipu surgiu através da Sátia, foi um apelo. Na altura eu estava a fazer, eu fiz o Awareness Facilitator na escola da Sátia, na Working with Sátia, e estávamos, não me recordo se no 4º ou no 5º módulo, e foi na altura que explodiu a guerra. E a Sátia, nós temos uma comunidade muito grande na Working with Sátia, de russos e de ucranianos. E muito unida, a vossa comunidade. E a Sátia disse assim, Ana, eu preciso de ajuda para nós trazermos as pessoas da nossa comunidade e começar a recebê-las aqui, e elas precisam de um sítio para ficar. A nossa comunidade tem muitas pessoas de origem russa e de origem ucraniana, e nós, a Sátia nesse momento fez-me esse apelo no sentido de precisamos de ajuda para trazer essas pessoas para cá. E foi nesse dia, nessa hora que nasceu o Cipu, Consultores Imobiliários pela Ucrânia. Então criámos assim uma plataforma nacional, continente e ilhas. Em tempo recorde, Ana. Em tempo recorde. Foi incrível com a Casa Fari. Com a Casa Fari foi numa semana, em 24 horas nós estávamos a trabalhar em folha de Excel. Uau. E conseguimos alojar milhares de pessoas. Conseguimos chegar a muitas famílias, trouxemos muitas pessoas da Ucrânia, algumas pessoas da Rússia, e foi assim um trabalho extraordinário que nós fizemos junto à comunidade. Uau. Muitos clientes que entregaram os seus imóveis, as suas casas, os seus quartos, que abriram as portas da sua casa para poder receber estas famílias, muitas mulheres que vinham só com os seus filhos pela mão, com uma mochila, com um saco, como eu costumava dizer, ou como eu dizia na época, a vida numa mochila, não é? É uma dureza. Sim. Inimaginável para nós que estamos aqui neste conforto. Sim, completamente. Acho que só quem passa por isso é que eu acho que pode ter uma noção da dor que é, porque era o vir para um país desconhecido, é a língua que é totalmente diferente, o facto de trazer uma criança dependente e deixar um marido na guerra, não é? Que pode morrer. É um desespero. Sim. Mas foi de facto um projeto que me deu imenso gozo, que me deu muito, assim, aqueceu-me o meu coração e foi o que foi, não é? Tu sabes. Foi. Sim, ainda continua, não é? Esse projeto ainda continua. Hoje mais em dia, contra... menos, ou seja, o trabalho que nós fazemos já é quase um trabalho de acompanhamento às pessoas que ficaram cá, porque muitos ucranianos voltaram outra vez, muitos. Então, o trabalho dos voluntários é no sentido de manter essa ligação, manter essa ponte, perceber como é que eles estão e, no fundo, dar esse suporte, mais um suporte emocional. A Working with Sátia tem um programa totalmente gratuito de suporte emocional a essas pessoas, que ainda continuamos a dar, com uma série de voluntários. E no fundo é tal reciprocidade, não é? É o poder devolver à comunidade e o poder ajudar nessa premissa de que o que vai volta. Sim.
Olha, tão bonito. Acho que há mais aqui um projeto que já falámos de liderança, da parte empresarial, falámos já da importância do desenvolvimento pessoal, xamanismo, toda esta parte da comunidade, este devolver que tu falas, não é? Que é muito esta ideia, as marcas que mudam o mundo são isso. Há aqui vários requisitos, é o contribuir, é estar ao serviço. Há um padrão, não é? Nas marcas. Há um padrão. São todas histórias diferentes, são todas pessoas com percursos, com talentos diferentes, mas que têm esta consciência, Nós bebemos todos da mesma fonte, como eu costumo dizer. Sim, não é? sim. Essa consciência, todos nós vamos procurá-la no mesmo sítio. Então tem que haver esse padrão necessariamente, não tem como fugir dele. E é um incentivo, sabes? Este podcast tem este incentivo de mostrar às pessoas que todos nós podemos ser marcas que mudam o mundo à sua maneira, seja na parentalidade, seja na forma como estamos, mesmo quando trabalhamos por conta de outrem, como estamos a ocupar o nosso lugar. Seja na relação homem-mulher, na relação com os amigos, portanto, os nossos diferentes sistemas familiares, sociais, profissionais, enquanto sociedade, enquanto cidadãos do mundo, não é? Então é mesmo essa visão sistémica que quero trazer. E há aqui uma parte que não falámos de ti, da tua marca pessoal, que eu acho que é também tão fascinante, que é a parte da arte, da criatividade. Tu és a única mulher e a única pessoa que eu conheço, és CEO do grupo Remax Forever, passa publicidade, que está aqui, bem localizado ali aqui na zona de Lisboa, ao pé do El Corte Inglês. E vocês não são uma típica, convencional agência imobiliária. Portanto, não falámos aqui muito do imobiliário, por algum motivo foi. O imobiliário é só uma das portas. Sim, eu acho que sim, há tantas. E vamos falando, não é? E assim, para concluir, há a particularidade, eu achei isso maravilhoso quando conheci, que vocês têm uma galeria de arte. Portanto, quando nós entramos na tua agência e do teu... Já agora vamos também honrar o teu marido. Sim. Portanto, quando nós entramos na vossa agência, vemos arte, respiramos uma energia realmente da criatividade, que eu acho que na minha perspectiva, é assim uma das vertentes do ser humano que é tão poderosa. Podemos criar não só pela arte, mas também pelas diferentes formas de expressão artística, e foi uma das coisas que mais me encantou quando visitei o teu espaço, ver na altura quadros, penso que eram quadros, porque tens, lá está, diferentes exposições, fotografia, pintura, cerâmica. Exatamente. Tivemos imensas coisas que passaram, imensos artistas e imensas áreas representadas ali, formas de expressão. Já lançámos livros. Como eu dizia no início, nós não nos esgotamos só num só ser ou num só fazer. E o meu escritório, uma questão de coerência com aquilo que eu acredito, é exatamente, foi construído nessa premissa. Nós somos uma agência imobiliária, mas também somos uma galeria de arte. Claro. E não deixa de ser essa dualidade que eu também falava, não é? Que eu posso vir da arte ao imobiliário, do imobiliário à arte, porque na realidade são pessoas. E eu acho que quanto maior for o estímulo que eu tenho para oferecer aos meus clientes, às pessoas que trabalham comigo, eu acho que maior será a relação, a conexão que se cria entre todos. E eu encontrei na arte, na cultura e na arte, uma porta para me ligar ainda mais às pessoas. Sobretudo para me ligar ainda mais aos meus clientes, e essa foi a forma que eu encontrei, através, também mais uma vez, de devolver à comunidade e devolver ao universo tanta generosidade e tanta abundância que eu que recebo todos os dias na minha vida, poder lançar novos artistas, poder homenagear atores, escritores, atrizes, como é o caso da Alice Vieira, como é o caso do Rui de Carvalho, como é o caso da Anita Guerreiro. Agora estamos com uma exposição de Uma Aventura, a coleção de livros de Uma Aventura, já tivemos exposições de pintura, enfim, de fotografia. Tantas foram as pessoas, as obras, os trabalhos extraordinários que passaram por aquele espaço, que eu acho que somos uma casa do mundo, ou seja, o nosso projeto está aberto à comunidade. Abertas, esse é o convite que nós fazemos, venham nos conhecer, venham conhecer o nosso projeto. Nós não vendemos só casas. Sim. Nós queremos construir relações e nós queremos criar pontos, e a arte é uma forma de expressão, e foi uma forma onde eu me revejo, talvez pela minha criatividade também, mais uma vez de fortalecer essas relações com as pessoas que estão à nossa volta. E tem resultado muitíssimo bem. Sim, é lindo. Portanto, visitem o espaço, fica aqui o convite, a Forever Gallery, não é? Forever Art Gallery. Exatamente. E aqui só para finalizar a questão do imobiliário, sabes que é uma área
da qual eu tenho estado próxima nos últimos 6 anos, muito aqui por colaboração também com o Máximo Forte, que é uma referência no setor em Portugal da formação. Temos uma formação específica, eu também sou muito procurada por outras agências, por também clientes individuais que querem fazer este trabalho de marca pessoal, de alinhamento, de consciência, felizmente, de autenticidade. cada vez há mais procura. Sim, e eu apaixonei-me também, posso dizer que hoje em dia tenho um carinho muito especial por esse setor, porque tenho conhecido pessoas incríveis que vivem, tal como tu, personificam esta visão de estar ao serviço e de levar este setor, que eu acho que tantas vezes há um misconception, como em qualquer área, não é? Nós, seja na área, qualquer área profissional, há sempre pessoas que estão mais comprometidos e em verdade com aquilo que fazem, com o espírito de missão do que outros. Isso é transversal na área da saúde, do ensino, enfim, tantas áreas. No imobiliário eu tenho tido o privilégio de realmente quem me procura é realmente quem quer fazer este trabalho de ser melhor, de evoluir, de perceber como é que pode colocar quem é naquilo que faz ao serviço imobiliário. Então te sinto muito grata e tenho assim tido experiências incríveis com os profissionais. O que é que tu sentes que o imobiliário acrescenta ao mundo, à sociedade, e aqui em particular? Olha, posso falar de mim. O imobiliário para mim foi uma descoberta. Eu descobri-me totalmente no imobiliário. Estou há 10 anos e aqui foi onde eu tive a oportunidade de vibrar na minha criatividade, e foi sobretudo nesta janela temporal desta última década onde eu mais me desenvolvi. Ou seja, eu senti no imobiliário muito esse estímulo, talvez porque como se diz muitas vezes, isto é um negócio de pessoas. Todos os negócios são de pessoas, mas quando eu cheguei ao imobiliário era uma frase que eu ouvia muito: isto não se vende em casas aqui, isto aqui é um negócio de pessoas. E eu fui assimilando, fui absorvendo esse mantra, até que eu percebi, ok, então se isto é um negócio de pessoas, então é preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecermos a nós, porque nós somos os espelhos dos outros, nós precisamos de trabalhar as relações, de melhorar a qualidade das relações, entender as necessidades das pessoas, poder prestar um serviço de excelência. E eu revi-me totalmente nesta premissa. E acho que o imobiliário precisa de bons profissionais. O imobiliário não é segunda linha, como muitas vezes ele é entendido, que só vão para o imobiliário profissionais que não conseguem ter sucesso noutras áreas. Isso não é verdade. Há profissionais muito competentes, pessoas com muita formação, pessoas muito inteligentes, pessoas que já tiveram sucesso em outras áreas e simplesmente não se reviram e não quiseram continuar a trabalhar e quiseram mudar de vida e quiseram abraçar um projeto onde têm mais liberdade, flexibilidade, onde podem ganhar mais dinheiro e poder vibrar naquilo que elas são. E de facto esta área do imobiliário é uma área que nos permite ser, que nos desafia à tal reciprocidade, porque nós cuidamos de pessoas aqui, nós cuidamos de sonhos valiosos, nós atendemos pessoas que muitas vezes compram a casa, não é uma casa, compram a casa da vida. Atendemos investidores, atendemos vários perfis, mas nós temos uma responsabilidade e lidamos com uma coisa que é muito importante, que é o dinheiro das pessoas, não é? E muitas vezes a felicidade das pessoas, porque uma casa é um mundo, não é? A realização é a realização de um sonho. E eu sinto que o imobiliário é uma oportunidade, mas é preciso gostar. E muitas vezes eu vejo também muitos profissionais, se calhar não lhes vou chamar profissionais, muitas pessoas que vêm para esta área na expectativa de dinheiro, na expectativa de ganharem muito dinheiro. E eu costumo digo sempre isto quando eu dou de formação aos meus rookies: se o único objetivo for o dinheiro, então não vais ficar cá muito tempo. O resultado é uma consequência e essa jornada constrói-se e dá muito trabalho. Trabalhar para ter sucesso no imobiliário é preciso, de facto, ter uma capacidade de grande resiliência, de persistência, de encaixe e, sobretudo, uma vontade de trabalhar quem eu sou. Porque essa é a única forma que eu tenho de entender o outro, de ter maior compaixão pelo outro, de entender que tudo o que acontece com o outro não é uma provocação para mim, que esse é um grande desafio nas vendas, não é? Normalmente nós assumimos aquilo que o outro diz como... personalização, não é? Isto foi contra mim, isto é para mim. Não. É projeção. É projeção. Claro. E é uma oportunidade gigante para nós nos desenvolvermos e uma frase que eu adoro e que estou sempre a repetir: nos tornarmos melhores versões todos os dias da nossa vida. Eu acho que esse deveria de ser um mantra de toda a gente. Eu tenho uma parecida que liga com a tua, que esta, na verdade, é uma tradução minha da ópera, que é criar a versão mais elevada do nosso ser. Exato. Que é a mesma coisa. Mas tem que ser. E tem que ser, porque esse é o grande propósito, Ana, não é? Acho que estamos as duas de acordo.
Acho que é assim uma forma assim bonita de encerrarmos, não é? Estamos as duas nesse caminho, tu estás claramente nesse caminho e ao fazê-lo estás a inspirar outras pessoas, mulheres, obviamente homens e mulheres, mas o teu foco é muito aqui no empoderamento feminino e és um rosto e uma referência também, eu vou dizer, em Portugal, e já não só em Portugal, não é? Porque as tuas idas para fora e pelo Brasil e pelo mundo e por onde passas, lá está esta beleza de podermos levar a nossa essência e levar as nossas visões e as nossas missões ao outro. Eu acho que isso é das maiores dádivas, das maiores pérolas que nós podemos dar e ter essa consciência. E quero mesmo agradecer-te. Obrigada eu pelo convite. E obrigada mesmo, foi maravilhoso, foi mesmo muito bonito. Tanto mais havia para dizer, como dizemos há pouco, mas ficará para a segunda ou terceira temporada. Exatamente, voltarás certamente. E terminava, lá está, começámos com o Augusto Cury e vamos terminar com o Augusto Cury. Não vou ler mais nenhuma passagem, vou perguntar-te aquilo que tenho perguntado aos outros convidados, que é, o Augusto tem uma frase que eu amo, das milhares que ele tem que eu adoro, que é: uma vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. Então eu perguntava-te qual é o teu maior sonho. Ui, eu tenho tantos sonhos. Assim o maior, assim o mais, o que bate assim, o que vibra mais assim no teu peito. Não há assim um? Não sei, eu tenho muitos sonhos mesmo, muitos sonhos. Não te sei responder, não te consigo responder, porque tenho tanta coisa. Aliás, eu estou numa fase da minha vida que são tantos estímulos e tantos desafios, é quase como eu estou a organizar as prioridades, sabes? Sim, que é tipo, as coisas estão a acontecer de uma forma tão rápida. Não sei, tenho muitos sonhos, eu sou uma sonhadora. Sim. Sou uma sonhadora. Sim. É a tua verdade. Mas se calhar não é um sonho, é um objetivo, que é nessa minha busca incessante pelo meu ser. Eu sou totalmente focada e obcecada nisso. Que eu acho que passou por ser um sonho, não é? De trabalhar, hoje em dia é uma realidade, mas faz parte do meu caminho. E nesse ser cabem todos os sonhos e cabem todos os projetos e todos os desafios, mas acho que o meu sonho é de continuar a transformar o meu ser para ele ser grandioso e nele poder caber todos os sonhos e projetos que estão aí a caminho. Que assim seja. Que assim seja. Está feito. Arro. Grata. Obrigada a ti mesmo. Obrigada, Bel. Foi assim uma honra ter-te aqui como quarta convidada do Marcas que Mudam o Mundo. E vou encerrar a agradecer à Ana Gomes, a nossa convidada de hoje, ao Martim Torres, ao Hugo Zagalo, da Transmissão Cápsula, que são os produtores deste podcast, a ti que nos viste, que nos ouviste, que nos sentiste, que estiveste aqui connosco. E concluo apenas com esta mensagem que eu acho que esteve aqui tão presente na nossa conversa, que é, de facto, é um caminho esta viagem do desenvolvimento pessoal, o trabalho de liderança e de empoderamento, eu acho que é o trabalho mais íntimo, é o trabalho mais importante que nós podemos fazer, porque sempre que nós mergulhamos em nós, no nosso autoconhecimento, na nossa essência, nós estamos a fazer uma viagem de regresso a casa, de regresso ao nosso core, e sempre que o fazemos voltamos com mais, e quando temos mais podemos partilhar com o mundo. Então que tu possas fazer esse mergulho, essa autodescoberta, encontrando, como falámos aqui, a tua comunidade, as pessoas que te inspiram, que te fazem vibrar, e que depois possas partilhar essa essência bonita, esse coração, essa integridade, esses dons e esses talentos, e inspirar e levar o mundo, sempre com esta intenção de ser uma marca que muda o mundo. Obrigada. E até ao quinto episódio. Obrigada.